Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje na área para mais um vídeo, hoje com vídeo de palpites para Botafogo e Red Bull Bragantino e Corinthians e América de Minas, dois jogos muito importantes, um pelo Brasileirão da Série A, outro pela Copa do Brasil, e eu quero passar aqui minhas informações e palpites para vocês, mas antes disso, solta a abertura JK e vamos com tudo para mais um vídeo de palpites aqui do canal. Então é isso, pessoal, bora lá, vamos começar com Botafogo e Bragantino, jogo do líder da competição contra o sexto colocado, são 12 pontos separando Botafogo do Bragantino, o Bragantino jogando muito bem, né? O Bragantino que vem de resultados aí impressionantes, ó, dos últimos 10 jogos disputados, ó, tirando Copa Paulista que não vale porque eles estão com o time reserva, né? São 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 e 10. Dos últimos 10 jogos disputados, somente uma derrota, né? O time ganhou 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 6 jogos nos últimos 10 jogos. Então, assim, é uma sequência muito boa da equipe do Bragantino que agora enfrenta o líder da competição. Eu sei que tem muita gente aí achando que o Botafogo realmente tem tudo para vencer a partida, mas eu penso um pouco diferente, tá? Por quê? Eu acho que o Botafogo, por mais que ele seja o líder do Brasileirão, ele é diferente, por exemplo, de um Palmeiras, de um Flamengo, né? Que são equipes que, de fato, são muito fortes. O Botafogo, ele é líder, mas ele ainda tem algumas vertentes ali de um time que pode a qualquer momento começar a vacilar, assim como foi o Arsenal na Premier League. E o Bragantino é um time que, na minha visão, por mais que ele esteja em sexto, ele não tá tão longe em nível técnico assim do Botafogo, tá? O Bragantino meteu 4-0 no Flamengo, o Bragantino conseguiu ganhar do Corinthians na Arena Corinthians, o que também não é grande coisa hoje em dia, mas é um time muito coeso, um time que todo mundo tem jogado muito bem. Então, pra mim, tá muito baixa a cotação do Botafogo. Eu gosto bastante do mercado de mais 0,75, né? Para o Bragantino, pagando 1,60. Eu acho que é um mercado muito protegido. O que significa o mais 0,75? Se o Botafogo ganhar a partida por um gol, a gente perde metade da aposta. Se ele ganhar por 2 gols ou mais, a gente perde toda a aposta. Só que se o Bragantino empatar ou vencer, nossa aposta é ganha. Eu sei que o jogo é no Engenhão, mas o Bragantino é um time muito chato. É um time que o Botafogo vai ter muita dificuldade. E eu acho que o Botafogo não ganha 50% dos jogos contra o Bragantino, como as odds indicam. Eu acho que é um jogo aí para 3 vitórias do Botafogo, 5 empates e 2 derrotas. Então por isso eu acho que essa aposta no mais 0,75 do Bragantino é muito protegida. E esse é meu conselho de apostas para vocês. Tá certo? De aposta para vocês. Agora, no próximo jogo, nós teremos Corinthians e América de Minas. Um jogo muito complicado também para o Corinthians. Estou falando que a partida foi adiada, mas não tem sentido, né? Não foi adiada a partida, ela vai acontecer. E o que acontece aqui? O Corinthians perdeu o primeiro jogo para o América em solo mineiro. E agora terá que vencer por um gol para levar para os pênaltis, ou terá que vencer por 2 ou mais para de fato conseguir se classificar para a próxima fase, para a fase de semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentará, se passar, o time do São Paulo. O time do Corinthians, ele vem numa toada muito interessante, é um time que de fato ele tem conseguido bons resultados nos últimos jogos, ó. Contra o Universitário venceu com o time reserva, venceu o Galo lá numa vitória impressionante, aí perdeu do América no jogo de ida, perdeu do Bragantino, mas venceu o Liverpool, venceu o Santos num clássico, perdeu do Capo, então é uma campanha muito irregular, mas é um time que, pra quem tá brigando na zona do rebaixamento, já começa a ter um sinal de melhora do que tava aquela situação lá que não ganhava de ninguém, não conseguia nem empatar, tá certo? Então o time do Corinthians hoje é um time muito melhor do que a gente enxergava nas rodadas iniciais do Brasileirão. E também do outro lado, o América não é nenhuma Ferrari não, tá? O América no Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma olhada aqui, o América no Campeonato Brasileiro, ele ocupa a 20ª colocação, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, então também não é um time referência para botar medo no Corinthians não, tá certo? O América, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ele tem uma campanha como visitante de 0-2-5, então ele ganhou 0, empatou 2 e perdeu 5. É uma campanha muito ruim para o time americano. Na Copa Sul-Americana ele vem de derrota para o Colo-Colo por 2-1, mas usou reservas, né? Então assim, é um time que, se o Corinthians quiser vencer, é um time mais acessível que tem e uma ocasião muito boa para o Corinthians conseguir a vitória.
O Corinthians em casa no Brasileirão é um time muito bom, tá? Então é uma referência muito boa para nós pegarmos até para a Copa do Brasil. O time do Corinthians em casa, ele ganhou 2, empatou 13 e perdeu somente uma. Tudo bem que teve muitos empates, mas é um time que é difícil de ser batido no Itaquerão. Aqui minha aposta vai ser na vitória do Corinthians a 1,70, tá? Eu acho que o Corinthians aqui tem um time muito forte na ocasião que estamos falando aqui, que é a ocasião quando ele está jogando bem. O Luxemburgo encaixou o time de uma maneira legal. Eu ainda acho que o Uri Alberto tem o potencial para render, ele tá numa fase de pressão, mas isso tende a passar com o tempo. O Roger Guedes tá jogando bem, então assim, na minha visão, a gente tem uma grande condição do Corinthians ganhar amanhã do América. E é um jogo que se o Corinthians fizer 1-0, talvez o América aceite também levar a partida para os pênaltis, tá certo? Então acaba que para uma análise desse jogo, às vezes 1-0, quando o Corinthians fizer 1-0, a bet já fica meio que ganha, porque o América pode simplesmente sentar na vantagem e querer levar a partida para os pênaltis, tá certo? Então, diante disso, eu vou de Corinthians para vencer. Essa é minha outra bet para a partida aí diante do América, tá certo? Então é isso, vamos com tudo para a partida. São duas bets que eu tô confiante, Bragantino mais 0,75 e Corinthians para vencer. E sim, embora que domingão tem mais jogos, tá certo? Grande abraço para todo mundo e vamos com tudo pro sabadão de muitas apostas rolando pelo Brasil e pelo mundo. Fui!